vamos lá. Eu sou Gustavo Caetano, eu já trabalho na área de tecnologia já há bastante tempo, já atuei em grandes empresas multinacionais, uma delas a IBM. Também sou professor, trabalho já na área de educação já também há bastante tempo, já fui coordenador de curso, de graduação, de pós-graduação, de ensino técnico também. Hoje eu trabalho na Tribe, que é uma escola de programação online, e então atuo bastante nessa área. E eu trouxe esse tema aqui para vocês, que é um tema super importante, muito importante mesmo, que muita gente deixa de lado, né, na hora de escolher a carreira, de ver o que vai fazer e como melhorar a sua carreira na área de TI como um todo. O que eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, é interessante para qualquer área, não só para a área de TI, mas como a gente é da área de TI, na parte de técnico, né, ensino técnico, é importantíssimo também. Então, o tema da minha apresentação aqui para vocês é soft skills indispensáveis para profissionais de TI. Ou seja, quais são as habilidades comportamentais que você precisa colocar aí no seu caderninho para ver, para você deixar, para você que sempre está olhando, para você compartilhar, você estudar e não só a parte técnica. Beleza? Então vamos lá. Bom, nesse primeiro slide ele é bem interessante porque a gente tem o conhecimento como um todo dividido em duas partes, que é o que a gente pode chamar de hard skills e os soft skills. Os hard skills aí, né, nessa imagem é a parte de cima do iceberg. Por que é a parte de cima? Porque é aquela parte que a gente vê. Os hard skills são as habilidades técnicas que a gente adquire com o passar do tempo. Então, vocês estão fazendo um curso técnico, no final vocês vão sair com um diploma, depois vão fazer uma faculdade, vão fazer um curso online, enfim, tudo que você aprende de parte técnica, de uma habilidade onde você, no final, recebe um diploma, recebe um certificado, a gente classifica como um hard skill. É uma habilidade sólida, hard, né? Lembra do HD, né? De hard disk, disco rígido. Então, alguma coisa física onde você materializa aquele conhecimento, né? Num diploma, por exemplo, e coloca lá na parede. E os soft skills, eles são as habilidades comportamentais que você tem que ter. Aí fica aí no iceberg, gosto dessa imagem, porque são aquelas coisas que você não vê, quando, né, olhando a olho nu, mas você sabe que existe. E é o que realmente te diferencia dos outros profissionais. Porque pensa só, todo mundo vai estar numa sala de aula, está fazendo um curso, né? Existem diversas pessoas ali junto com você, e todo mundo no final desse curso vai sair com o mesmo diploma, vai sair com o mesmo título, né? O mesmo curso. Se ele tirou 10 em tudo, ou se ele tirou 5 em tudo, 6, sei lá qual que é a nota que você precisa tirar, mas no final o diploma é o mesmo. Então, você não tem uma diferenciação entre as pessoas, entre os profissionais, só pelas habilidades técnicas. Você vai ter aonde? Nos chamados soft skills, que são as habilidades comportamentais, é o que você realmente é. Porque você sabe que tem gente que é legal, tem gente que é chato, tem gente que é mais suportável, tem gente que é insuportável. Então, isso faz a diferença. A gente tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: você é contratado pelos hard skills e demitido, mandado embora pelos soft skills. E por quê? Quando você vai criar o seu currículo para começar a mandar para as empresas, você cria só de hard skills, só dos conhecimentos técnicos. Então você coloca lá que você fez um curso técnico em tal lugar, que você estudou inglês em tal escola, que você sabe programar em tal linguagem, que você sabe fazer tal coisa, tal. Você só coloca as suas habilidades técnicas, só aquilo que você sabe fazer da parte técnica. E aí você é contratado por isso, mas no dia a dia você vai ter que lidar com problemas, você vai precisar lidar com pessoas, você vai precisar ter resiliência, vai precisar de uma opção de coisas, trabalhar em equipe, você vai fazer tanta coisa, e essas outras habilidades, elas vão acabar puxando um pouco mais, né? E aí você acaba se perdendo. Então, a gente tem que sair da escola, sair da faculdade, pensando o seguinte: a gente tem que ter as duas coisas, um equilíbrio das duas habilidades. Você tem sim que se capacitar da parte técnica, isso é fundamental, mas também da parte comportamental. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, é sobre isso que isso significa soft skills, essas habilidades comportamentais, que fazem toda a diferença para o profissional. Então, eu trouxe aqui algumas habilidades, porque
Poderia colocar aqui uma porrada de habilidades, né, diferentes, mas as principais, que inclusive os grandes portais, por exemplo, o LinkedIn, ele sempre faz, né, as habilidades que mais são necessárias, que as empresas mais buscam nos profissionais. Porque pensa só, o que você acha que é mais fácil? É mais fácil você ensinar alguém tecnicamente, ou seja, aprender um determinado conhecimento técnico, fazer uma prova, aprender redes de computadores, por exemplo, aprender a programar em Python, ou ensinar a pessoa a ser gente boa, vamos dizer assim. É muito mais difícil você trabalhar a parte psicológica, a parte comportamental da pessoa. Então, isso demora muito mais tempo. Então, as empresas buscam profissionais que têm essas habilidades, porque daí, tendo essas habilidades comportamentais, de você conversar com as pessoas, lidar com problemas, é mais fácil depois você aprender a parte técnica. Então, você como profissional, você tem que pensar o seguinte, tem que ter as duas coisas. Não pode ser só parte técnica e não pode ser só parte comportamental também. Não adianta você ser uma pessoa extraordinária e não saber nada tecnicamente. Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Eu trouxe, então, algumas habilidades dessas comportamentais que são mais buscadas no mundo na área de tecnologia e também algumas repetem, né, em outras áreas e que são importantíssimas para qualquer profissional. A primeira delas, e aí não é uma ordem de importância, é só uma ordem aqui para a gente seguir, é a empatia. O que é a empatia? A empatia ela é interessante porque é uma habilidade de você tenta se colocar no lugar do outro e não se colocar de fato, porque cada um tem um comportamento individual, né? Ninguém sabe qual que é a dor do próximo, né? Exatamente, você tem uma ideia. Então, ter empatia é você tentar se colocar no lugar do outro. E por que isso é interessante para profissionais de TI? Ou para profissionais como um todo? Porque eu tenho que saber me colocar no lugar do outro. Pensa o seguinte, você vai trabalhar numa empresa, você vai prestar serviço para alguém. E essa empresa vai entregar esse serviço para pessoas, para seres humanos. Então, você tem que entender quem é o seu cliente. Quem vai ser o seu usuário? Você tem um aplicativo? Você tem um site? Você tem algum produto, algum serviço? Você tem que pensar quem que é o seu cliente. Então, para você entender quem é o seu cliente, você tem que começar a se colocar no lugar dele. Será que se eu for nesse caminho aqui, será que se eu seguir esse serviço, se eu criar esse serviço, vai ser interessante para aquele meu cliente? E às vezes não é. Às vezes a gente vê muito caso assim de, pô, eu tive uma ideia brilhante aqui de aplicativo e tal, vou fazer. Mas você não teve o trabalho de ir atrás e ver se pessoas gostariam de usar aquele aplicativo, se é interessante para aquele grupo de pessoas que é o seu cliente. Então é fundamental ter empatia. Até você trabalhando com o seu chefe, né? Porque tem aquele negócio assim, meu chefe, meu diretor, meu coordenador, não gosto dele, é uma pessoa chata e tal, não sei o quê. Tenta se colocar no lugar dele. Será que você tomaria uma decisão diferente do que aquele tomou se fosse você? Então, esse tipo de comportamento, de você tentar se colocar no lugar da outra pessoa, do seu cliente, do seu gestor, da sua família, né? Às vezes a gente fica bravo lá com o pai, a mãe da gente manda a gente fazer alguma coisa, mas se fosse você com o seu filho, será que você faria diferente? O que você faria? Então, isso vai te ajudar a ter uma visão diferente das coisas também. Então, empatia é importantíssimo. Segunda soft skill importantíssima é influenciar os pares. Ou seja, você vai trabalhar em equipe, você vai, querendo ou não, trabalhar com outras pessoas. Às vezes a gente não gosta muito, né, de fazer trabalho em grupo. Fala, pô, só eu faço, ou só fulano faz, aí vamos deixar quieto, a gente não precisa fazer e tal. Esse comportamento, ele não cabe numa empresa. Você não consegue ficar sem fazer nada, ou todo mundo tem a sua atividade específica. Isso faz com que você seja um líder. Mesmo que não tenha um cargo específico de líder, de coordenador, de diretor, de supervisor, sei lá, mas você exerce uma influência nas pessoas que trabalham com você, independente de ter cargo ou não. Então, você sempre influencia para o bem ou para o mal. Então, a gente tem que sempre tentar influenciar para o bem, para que as pessoas se espelhem na gente, porque sempre você vai ter pessoas olhando você, querendo ou não. E isso é importante, você ter as suas atitudes de acordo com o que você acredita, e isso faz muita diferença dentro das empresas. Influenciar os pares, ou seja, as pessoas que trabalham junto com você. Terceiro soft skill é
muito falado hoje em dia. Se você jogar na internet, aí no Google, você vai achar diversos cursos, inclusive, sobre isso, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é um negócio muito complexo, porque você não aprende de uma hora para outra. E a inteligência emocional, na verdade, é o conjunto de praticamente todas as habilidades comportamentais, né? Que é você conseguir ter uma mente boa, você ter a cabeça no lugar, você ter essa inteligência emocional, você não deixar se levar pelas suas emoções, né? Você sempre pode pensar aí no momento onde você teve raiva e se falou sem pensar, e aí depois você se arrepende. Então esse controle, ele é muito difícil, porém, é importantíssimo. Inteligência emocional. Hoje se fala muito sobre isso, é uma coisa também que vocês devem colocar aí, porque ainda mais agora, a gente está tendo muito problema de inteligência emocional, ficando em casa, sem poder sair e tal, meio desesperado com essa pandemia, essa desgraceira toda que está acontecendo no mundo. Então a gente tem que tentar pelo menos, né, ter a cabeça no lugar para conseguir tomar as melhores decisões, que isso vai fazer muita diferença na sua vida e também no seu trabalho. Quarto soft skill, aí são dois, na verdade, né? Curiosidade e positividade. Essas habilidades são importantíssimas. Você ter curiosidade é algo muito interessante, que é você fazer perguntas, né? Por que as coisas são assim? Por que eu tenho que fazer tal atividade? Por que eu não posso fazer de tal outro jeito? Isso vai te levar à habilidade também de inovação, de você ter sempre o pensamento de mudar, de criar coisas diferentes, de inovar, de criar uma solução nova, fazer alguma coisa que todo mundo sempre fez, e ele falou, não, por que a gente não faz de tal outro jeito? A curiosidade de entender. Porque muita gente recebe um trabalho, recebe uma tarefa para fazer, e faz sem questionar. Então, não, por que as coisas são assim? Que às vezes você tem uma ideia e você pode contribuir também. E a positividade, ela contagia. Olha esse cara, ele tá positivo demais, ele tá muito feliz. É muito melhor você trabalhar com pessoas positivas, ou seja, que tentam extrair o melhor de cada situação, né, que sempre tá ali, não, vamos lá, vamos conseguir, se a gente errar, vamos tentar de novo, e tal, do que trabalhar com pessoa negativa, que chega lá, segunda-feira, tem que trabalhar de novo e tal, né? Isso é muito ruim, isso influencia muito as outras pessoas. Aí entra, inclusive, aquele outro soft skill de influenciar os pares. Se você é positivo, você vai influenciar as outras pessoas. E você vai se destacar por isso. Ah, você sempre conhece alguém, com certeza você conhece alguém que é sempre feliz, que anda feliz, independente do que aconteça, e tem aquele enjoado lá que sempre anda triste ou reclamando, emburrado e tal. Melhor você ser positivo, olhar para as coisas positivas. Mesmo no momento que a gente está vivendo, um exemplo, você consegue extrair coisas positivas. Olha aí, eu estou fazendo uma palestra para vocês aqui da minha casa. Se de repente fosse num outro mundo, a gente não poderia ter tido essa oportunidade. Então, tente olhar sempre para as coisas positivas e tenha curiosidade, porque o curioso não é aquele intrometido, não pode também ser o extremo assim, de curiosidade, ser chato. Curiosidade no sentido de você entender por que as coisas são como são e por que não são de outro jeito, para você ter também a possibilidade de inovar alguma coisa, né? Quinto soft skill aqui que eu trouxe para vocês, seja um bom ouvinte. Isso é difícil. Muita gente fala demais. Você ser um bom ouvinte é interessante. Porque, assim, quando você ouve, você aprende. Quando você está falando, você não está aprendendo. Você só está falando. Então, quanto mais você ouvir, mais você vai poder aprender, mais você vai poder escolher as palavras que você vai dizer, e isso vai te ajudar muito. Então, numa discussão, então, dentro de um ambiente onde você tem outras pessoas ali junto de você, ouça mais. Né? Tenha mais opiniões antes de dar a sua opinião. Aquela pessoa que já começa falando e já atropelando e tal, normalmente ela fala uma coisa que depois ela se arrepende. Então a gente tem que ser bom ouvinte. Então ouça, vocês que são alunos, ouça seus professores. Por mais que vocês não gostem de determinada pessoa, de determinado professor, que sempre tem alguém que a gente não gosta. Mas ele passou durante muito tempo da vida dele, inclusive passou pelas mesmas experiências que vocês estão tendo, passou pela idade de vocês, tem muito mais experiência de vida. Então essas pessoas têm mais, elas podem passar muito conhecimento para você.
E se você for um bom ouvinte, receber essas informações, processar elas e usar elas com sabedoria, você vai ser um profissional muito melhor, você vai ser uma pessoa muito melhor. Então ouça seus pais, ouça seus professores, porque todo mundo quer te ajudar. E você tem que saber filtrar e ouvir. Ser um bom ouvinte é um segredo de sucesso. Humildade. Esse também é interessante, porque imagina só, dentro do mundo de TI e dentro do mundo empresarial como um todo, você sempre, com certeza vai encontrar e vai conhecer pessoas que se acham demais, que se acham que sabem de tudo, que ninguém sabe mais do que ele, e gosto inclusive de falar isso abertamente, assim, não tem ninguém que sabe mais do que eu sei tudo, eu consigo ensinar, não sei o quê, blá, blá. Isso é muito ruim, isso vai influenciar outras pessoas ao seu redor. Então você ter humildade de ouvir. Aí tá vendo? Os soft skills, eles acabam se entrelaçando, tendo uma inteligência emocional, de escolher as suas palavras, né? Você sempre tem que ter a ideia de melhorar. Então, sempre buscar um curso novo, sempre buscar uma habilidade nova, técnica, e também uma habilidade comportamental nova, sempre aprender. A gente tem que viver o tempo inteiro tendo a vontade de aprender o tempo todo. Então você sempre vai melhorar. Só que nesse processo você vai ter conquistas, você vai ter derrotas. Quando você tiver derrotas, você vai lá e tenta fazer de novo. Quando você tiver vitória, você não pode ser desumilde. Né? A gente tem que ter essa humildade, porque a gente sempre vai existir alguém que é melhor que você. É impossível. Nenhuma pessoa é insubstituível em lugar nenhum, em função nenhuma. Então você tem que ser humilde de ouvir, de aprender e sempre melhorar. Beleza? Eu sei que não é fácil, mas é importante. 7º soft skill, comunicação eficaz. A comunicação, ela abrange muita coisa, né? Não só você falar em público, mas você saber se comunicar via texto, você mandar um e-mail. A hora que você começar a trabalhar, a hora que você for para o mercado de trabalho, você não vai poder ficar usando gíria, você não vai poder, em alguns momentos, digitar de qualquer jeito, igual a gente digita no WhatsApp e tal. Você vai precisar ter uma comunicação legal, de tentar passar aquele conteúdo, né, aquilo que você quer falar com clareza. E também falar com as outras pessoas. Então, essa comunicação é você conseguir expressar aquilo que você quer expressar. Porque às vezes a gente está com uma coisa na cabeça, mas não consegue de jeito nenhum passar aquele conhecimento, aquele conteúdo. Então, se você tem que encontrar o equilíbrio de conseguir falar. Então, isso vai te abrir muitas portas. Aí quando tem aquele trabalho, sabe quando tem aquele trabalho em grupo que você tem que ir lá na frente da sala de aula para poder apresentar e você morre de vergonha? Então, esse tipo de coisa ajuda muito você como profissional depois, porque você vai precisar falar, você vai precisar se comunicar com as pessoas e vai precisar ter calma, porque se você estiver nervoso, você não vai conseguir expressar, você vai se perder ali nas palavras. E tudo isso é uma questão de persistência, de tentar várias vezes, de não desistir, porque uma hora você vai conseguir. Ninguém é um grande comunicador do nada, já nasce com essa habilidade, a gente desenvolve essa habilidade. E é importantíssimo você criar isso. Em alguns momentos, você pode falar com seus amigos, falar palavrão, falar gíria, falar de uma maneira diferente. Mas em ambientes corporativos, no ambiente de uma reunião, por exemplo, mas você vai ter que falar de uma forma mais certinha. Então, essa habilidade é importantíssima você desenvolver, mesmo você desenvolvedor. Fala assim, não, eu vou ser programador, não vou precisar me comunicar. Claro que vai, você vai trabalhar com outros programadores, você vai ter chefe, você vai ter, de repente, algum subordinado, você se comunica sim. 8º soft skill é resolver problemas. Resolver problemas é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente sempre resolve problemas e a gente tem que buscar, de certa forma, resolver os problemas de maneira mais eficaz, né? Uma resolução melhor. Então, você que mexe com desenvolvimento de software, por exemplo, o que você faz? Você resolve o problema de alguém automatizando a solução e entregando para o seu cliente. Então, você tem que pensar
quais são as variáveis que eu vou ter que levar em conta, eu vou juntar esses conhecimentos, eu vou criar uma solução. Resolver o problema é trabalhar. Quando você for trabalhar, você vai resolver o problema. Trabalhar é resolver o problema de alguém. E no final do mês, essa pessoa, essa empresa te paga, que é o seu salário. Então você resolve o problema o tempo inteiro. Isso é lógica. Lógica. Aí entra matemática, entra lógica de programação, por exemplo, né, que todos adoramos. Isso é importantíssimo nesse processo de resolução de problemas. A gente resolve o problema desde quando a gente nasce e vai resolver o problema até quando a gente morrer. Então, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, você vai resolver problemas. Então, o que você tem que fazer, então? Se você for um bom ouvinte, você vai entender um pouco mais o contexto do seu cliente, você vai entender o que precisa, você vai usar empatia para poder se colocar no lugar do seu cliente, para poder entender qual que é o contexto dele. Então, você vê, de novo, tudo vai se entrelaçando e aí você vai conseguir resolver problemas de maneira mais eficaz. Quanto melhor você resolver o problema, mais essa resolução, essa solução vai valer no mercado, né? Nona, soft skill, resiliência. Essa habilidade é muito difícil, está sendo muito difícil nos dias de hoje, que é você não desistir. A gente vai ter problema, você vai passar por problemas sempre. Você vai ter problema na sua família, você vai ter problema com o seu amigo, você vai ter problema no trabalho, você vai ter problema na escola, você vai ter problema no trânsito, você vai ter problema em todos os lugares. A resiliência não é simplesmente você passar por cima e tentar de novo e beleza, vamos lá, vamos superar isso. É você avaliar, inclusive, o que aconteceu. O que eu fiz que deu errado? Por que não deu certo? O que faltou? Então vamos melhorar para a próxima vez que a gente tentar, o negócio dê certo. Então essa resiliência é você não desistir. A gente está numa geração de muito, assim, é o famoso mimimi, né? Acontece uma coisinha de nada, vou desistir, não quero mais estudar, não quero mais não sei o quê. Não, o problema vai existir, resiliência. 10º soft skill, gerenciar conflitos. Aí também entra de novo, né? Junto com a resiliência aí. Você vai ter conflito o tempo inteiro, em qualquer lugar que você esteja. Você vai ter conflito com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, em qualquer lugar que você tiver, você vai ter conflito. Por que você vai ter conflito? Por que os conflitos acontecem? Porque são seres humanos. E seres humanos são pessoas altamente complexas. E aí você vai ter conflito. Porque você pode ter uma ideia, outra pessoa tem outra ideia. Beleza, e opostas. Você não precisa brigar por causa disso. Então, se você tem uma posição e a outra pessoa tem outra, aí vamos juntar outros soft skills anteriores. Então, vamos ser um bom ouvinte, vamos escutar, vamos entender, que às vezes você pode mudar a sua ideia, não tem problema. Esse gerenciar conflitos, você não precisa brigar o tempo inteiro, porque eles vão existir. Então, como é que a gente pode usar a inteligência emocional para fazer com que esses conflitos não sejam prejudiciais para você, não sejam prejudiciais para a sua empresa, para onde você for trabalhar? 11º, gerenciar o tempo. Essa também é uma atividade difícil, aparentemente, mas que você consegue. Fala assim, eu não tenho tempo para poder estudar inglês, eu não tenho tempo para poder estudar para a prova, eu não tenho tempo de não sei o quê. Tem sim, é só uma questão de gerenciar o seu tempo. Quanto tempo você está ficando nas redes sociais? Quanto tempo você está ficando no YouTube? Então tenta diminuir, você não precisa parar de fazer essas coisas, mas diminui um pouco, coloca ali um tempo para você estudar, coloca um tempo para você fazer uma coisa diferente, coloca um tempo para você falar com seus amigos. Você gerenciar esse tempo é importantíssimo. Quando você for para o mercado de trabalho, você vai precisar ter esse tempo gerenciado para saber quanto tempo você demora para entregar uma atividade, quanto tempo você vai dedicar para sua família, quanto tempo você vai dedicar para o seu lazer, para você jogar bola, para você jogar videogame, para você sair com seus amigos, fazer o que você quiser. Tudo isso é importante. Lembra? Inteligência emocional, ela parte do princípio que você está com a sua mente bem.
Então você tem que ter um momento, não adianta você trabalhar 24 horas também, ficar trabalhando o tempo inteiro, isso também não adianta. Você tem que ter o tempo para você ter o seu lazer, tem que ter o tempo de trabalho, para ficar com a sua família, para brincar, para conversar com seus amigos, isso é importante para a sua mente. Então você precisa gerenciar o seu tempo. Gerenciando o seu tempo, você consegue fazer muita coisa com certeza. Mais um soft skill, gerenciar mudanças. Esse também é muito importante, porque as mudanças, elas acontecem, na maioria das vezes, do nada, vamos dizer assim, né? A gente não está esperando. Aí, né, igual no GIF, é você mudar, tomar uma decisão no meio de um problema. É você tomar uma decisão com o carro voando, com o avião caindo, o que você vai fazer? Não é assim, tal dia, tal hora vai dar problema no servidor, vai cair, então, pô, eu tenho que ficar esperto que eu vou precisar arrumar. Não, o servidor cai do nada. E aí você tem que tomar uma decisão para poder fazer aquele negócio voltar, aquele serviço voltar para o ar. Então, essas mudanças acontecem. O próprio exemplo da pandemia foi uma mudança que todas as empresas, todas as pessoas do mundo inteiro estão tendo que ajeitar, arrumar algum jeito para poder gerenciar essa mudança. Porque é uma mudança que ninguém esperava, que aconteceu e a gente está tendo que se virar de algum jeito. Então, isso é um soft skill, é uma habilidade. Putz, eu tinha um projeto e eu tinha tanto de verba, tinha, sei lá, R$1.000. Aí, por algum motivo, a empresa diminuiu para R$500. Você vai chorar, você vai gritar, você vai ficar triste. Fala, não, vamos refazer, vamos mudar. Vamos gerenciar essa mudança. O que a gente pode fazer para que seja legal esse evento, esse sistema, essa atividade, esse serviço com menos dinheiro? Então, mudanças acontecem e a gente tem que estar aberto a criar coisas diferentes para gerenciar mudanças. 13, ética profissional. A ética profissional ela é importantíssima, não só da parte profissional, mas pessoal também, né? Você ter respeito, igualdade, valores e direitos, né, entre as pessoas é fundamental. Você vai trabalhar com outras pessoas. Você tem as coisas que você acredita, você tem as coisas que você gosta, outra pessoa gosta de outras coisas, acredita em outras coisas. Então, tudo isso você tem que respeitar. Eu acho que o respeito ele é o que mais importa. Cada um tem o seu espaço. A gente vê muito aí nas redes sociais, pessoa tem uma opinião política, por exemplo, e a outra tem uma versão oposta, e elas brigam. Não faz sentido nenhum. A gente tem que saber lidar com as coisas diferentes, com o diferente. Então, tudo bem. Não tem problema você ter uma opinião diferente da minha. A gente tem que conviver sobre isso. Imagina se todo mundo pensasse do mesmo jeito. Ia ser muito chato. Mas as pessoas pensam diferente, têm uma visão diferente, a gente tem que ter respeito. Dentro do trabalho, é a mesma coisa. Cada um vai ter o seu espaço, você vai trabalhar com pessoas diferentes, de idades diferentes, de religiões diferentes, de sexos diferentes, de muita coisa diferente. Mas, no fim, eles são seres humanos e a gente tem que respeitar, assim como a gente gostaria de ser respeitado. Isso é importantíssimo. A questão de ética no trabalho, você sabe que alguma coisa está acontecendo errado, você não precisa fazer. Você tem que ter os seus valores também. Isso é importante. Na próxima aí, essa leitura escrita é interessante porque ela entra nas duas categorias de conhecimentos e habilidades, tanto na de hard skills como de soft skills. A leitura e escrita ela é uma habilidade técnica, porque você aprende a ler e escrever com uma técnica. Então, você sabe ler, você sabe escrever, porque você aprendeu uma habilidade que alguém te ensinou. Só que também é uma habilidade comportamental, porque você saber escrever e ler é uma atitude que você tem. Então, a gente fala assim, eu sei ler e escrever, então beleza, eu não preciso mais ler nada. Você tem que ter esse hábito de leitura. A leitura te ajuda muito, ela ajuda o seu cérebro a ter uma inteligência emocional melhor, você abre as suas possibilidades de imaginação, de criação, você vai poder ser uma pessoa mais inovativa. Tudo isso vai te dar mais repertório na hora de falar, na comunicação eficaz, então você vai ter mais palavras, você vai conseguir falar de uma maneira mais interessante, você vai se comunicar de melhor, você vai ter um vocabulário maior, então você vai poder falar diferente. E a escrita também. A escrita é importantíssima, inclusive a escrita na mão, gente.
né? Tenta parar um pouco com esse esquema de ir na lousa, tirar a foto da lousa, não escreve. O cérebro, ele aprende muito mais quando a gente escreve, a gente anota. Você não precisa necessariamente copiar tudo que o professor está falando ou que a pessoa da reunião está falando. Você coloca alguns tópicos, isso você vai gravar muito mais fácil. Essas habilidades são fundamentais, vão fazer diferença para você. Quando você estiver numa reunião, faça esse teste, que é interessante. Você está numa reunião com um monte de pessoas e alguém está falando, ou mesmo um professor, o professor adora isso aí, olhar para o aluno e ver que ele está copiando, ele está escrevendo alguma coisa, ele está anotando. Isso passa para a pessoa que está falando, para o interlocutor ali, você está tendo interesse naquilo. Não é só no celular, fala, vou ficar no celular, vou anotar no celular, mas aí se você no celular, eu não sei se você está anotando, se está jogando, se está mandando uma mensagem para alguém, não sei. Agora, se você tiver num caderno, uma folha escrevendo, isso passa uma boa impressão para quem está vendo, de que o que ela está falando está sendo valorizado, e para você também, porque daí você vai guardar aquilo lá com um pouco mais de cuidado, e o seu cérebro vai guardar também. Então adquira e desenvolva essa habilidade, que é uma habilidade muito simples de fazer, é você escrever e ler. A gente sempre fala assim, não, eu não gosto de ler e tal. Essa afirmação, ela é errada. Você tem que encontrar o que você curte ler. Alguma coisa você gosta de ler, não é possível. Você gosta de ler quadrinhos, você gosta de ler ficção, romance, policial, sei lá. Encontre aquilo que você gosta de ler e adquira o hábito de leitura. E depois, quando você gostar de ler, depois, aí você pode ler qualquer coisa, porque você vai precisar ler muito o tempo inteiro. Então, adquira essa habilidade, porque isso vai te ajudar muito a melhorar o seu intelecto. Próxima habilidade comportamental, soft skill, aqui, o espírito empreendedor. Esse é interessante. A gente ouve muito falar sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo é abrir um novo negócio, né? Ter a minha própria empresa. Não necessariamente. Você ter esse espírito empreendedor, juntando outros soft skills atrás, você ser uma pessoa inovadora, você buscar fazer algo diferente. É o que a gente chama de intraempreendedorismo, que é você inovar a si próprio. Você pode ser um inovador, você pode ser um empreendedor na sua escola, você pode ser um empreendedor no seu trabalho. Quando você aprende uma atividade, você olha ela para uma maneira diferente, inova, faz diferente, você está empreendendo. Você está criando uma solução diferente. Então, você ter esse espírito empreendedor é sempre você buscar algo diferente. Não tem aquele negócio assim, porque alguém ensinou, eu vou fazer isso para sempre. Não, tem esse senso crítico, isso vai ser muito legal para você. E pode realmente depois, né, em algum momento, virar algum próprio negócio seu, né? A gente fala muito hoje das startups no mundo da tecnologia, onde envolve tecnologia, inovação e risco. Por que envolve risco? Porque qualquer coisa que é nova, não tem como você garantir que ela vai acontecer, que vai dar certo, 100%. Porque ela é nova, você não tem como comparar. Então sempre vai existir risco. Se você vai inovar, sempre vai existir o risco errado. Mas esse risco, você tem que sempre, é o risco calculado, você estudar, você se aplicar para que ele aconteça o mínimo possível, ou que a porcentagem de dar errado seja mínima. Isso é interessante. Então esse espírito empreendedor é legal. Próximo soft skill, saber se vender. Isso daí também é legal. Saber se vender, você pode falar, como assim? Saber me vender e tal. Quando você trabalha numa empresa, quando você trabalha com pessoas, quando você tem seu chefe, quando você tem seu pai, sua mãe, por exemplo, você quer comprar um tênis. O que você vai fazer para poder fazer seu pai comprar aquele tênis para você? Você vai lá, você vai falar, nossa, pai, aquele tênis, ele tem amortecedor, ele tem não sei o quê, ele vai me ajudar a ter uma pisada melhor, eu vou correr mais rápido. Sei lá, você vai inventar alguma coisa, você vai falar alguma coisa para ele, você vai tentar vender aquela ideia para poder fazer ele comprar aquele tênis. A gente faz isso o tempo inteiro, com ideias, inclusive. Eu tive uma ideia. Tenho o meu espírito empreendedor e eu tive uma ideia de fazer alguma coisa. Mas eu não posso simplesmente fazer e já era. Eu tenho que pedir autorização para o meu chefe. E para pedir autorização para o seu chefe, você vai precisar
Vender a sua ideia. É isso que eu estou falando com saber se vender. Então, que argumentos você vai usar para que você venda aquela ideia? Não é vender literalmente dinheiro, mas que a outra pessoa compra e que execute aquela ideia. Então, você vai precisar usar comunicação eficaz, você vai precisar usar muita coisa, várias outras habilidades para poder fazer isso. Outra coisa também interessante sobre isso é o currículo. O currículo nada mais é do que um anúncio do seu produto, que é você mesmo. A gente tem que olhar no mercado de trabalho, você, todo mundo, eu também, eu sou um produto de um monte de outras possibilidades onde eu tento me vender para a empresa. Então, lá, a empresa tem uma vaga aberta, eu vou colocar minhas qualidades, eu vou colocar os meus títulos, eu vou colocar meus comportamentos que eu tenho, as outras experiências que eu tive em outras empresas. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um rótulo, vou fazer uma propaganda para me vender para aquela empresa. Aí você vai fazer uma entrevista, você vai fazer todo o processo seletivo, você vai tentar se vender para aquela empresa para que ela te compre e te contrate. A gente vai passar por isso. Então, esse saber se vender é fazer isso. O LinkedIn, que é uma rede, né, de mercadológica, né, de onde você coloca seu currículo, você tem ali uma interação com outras pessoas, nada mais é do que uma estante, uma prateleira cheia de produtos para você vender. Então, você é um produto no meio empresarial. Então, você precisa saber se vender. O que você tem de bom que a empresa busca para ter aquele match entre você e a empresa para que ela te compre? Então, esse saber se vender é importantíssimo. Saber vender ideias, saber vender a si mesmo para que uma empresa te compre a sua ideia, compre a sua habilidade que você tenha. Próximo soft skill, que também vem muito do que eu falei, né, também do LinkedIn, que é uma ferramenta extraordinária para fazer isso, que é o networking. Muita gente acha que o LinkedIn é uma ferramenta para você conseguir emprego, né? E na verdade não é. É uma ferramenta que você tem, que é gratuito, para você criar a rede de conexões, você conhecer pessoas, você criar esse networking. Esse networking é que vai fazer você conseguir um emprego. Porque sempre você indica para alguém te indicou, você conhece as pessoas e tal. Você está em o seu curso, você tem os seus colegas. A escola é o seu primeiro grande networking. Você vai conhecer essas pessoas e para sempre você vai levar elas, de alguma forma. Você vai saber quem que gosta mais de matemática, quem que é melhor em tal disciplina, quem que é pior em tal lugar. Você começa a criar. Então você tem o seu grupo de amigos, cada um tem os seus amigos, as suas afinidades. Então esses ajuntamentos, vamos dizer assim, são essas conexões, esses networkings. Então você vai conhecendo as pessoas. E essas pessoas vão poder te dar oportunidades. Através do quê? Você sabendo se vender, então você colocando aquilo que você sabe, aquilo que você agrega para aquela pessoa, você cria uma conexão com ela, você gera networking. É o networking que vai te dar emprego, o networking que vai te dar oportunidades. Então cria essa rede. O quanto antes, se você não tem LinkedIn, o LinkedIn é uma das ferramentas possíveis, você pode usar outras também, mas é maior no mundo. Cria o seu perfil no LinkedIn, cria ele bonitinho, para que você comece a criar essas conexões, para você começar a seguir pessoas que são interessantes, para você ler o conteúdo que elas criam, que com certeza o LinkedIn é muito mais interessante e muito mais importante do que o seu Facebook. E tem lá um monte de coisa que não vai te dar dinheiro, não vai te dar emprego, não vai te dar nada e você ainda vai perder muito tempo lá. Então, tente aí mudar esse paradigma e gastar um pouquinho mais de tempo no LinkedIn, que vai ser muito mais útil para você, com certeza. Mais uma soft skill é a autorresponsabilidade. É aquele negócio assim, né? Você tem que ter um sentimento e um espírito de que você é responsável pelas coisas que você faz. E você é responsável por ir atrás também das coisas. Não que você não pode ficar só esperando alguém te mandar fazer alguma coisa. Ah, não, faz isso daqui, né? Igual tá aí no cachorro. Alguém te jogar alguma coisa e falar, você precisa fazer tal coisa. Precisa fazer tal coisa. Você, terminei de fazer. Aí você fica lá esperando alguém te mandar fazer mais alguma coisa. Não. Cria essa autorresponsabilidade de, olha, terminei meu trabalho, o que eu posso fazer para ajudar, de repente, um colega do lado e tal, e pensar diferente, e nesse sentido, em outro também, que você fez alguma coisa de errado, levanta a mão e fala, olha, eu errei.
Foi eu que fiz isso daqui, assuma a responsabilidade das coisas que você fez, sendo elas boas ou ruins. Isso é importante. Isso é um soft skill importantíssimo. Né? Lembra no começo que eu falei que a gente é contratado pelos hard skills e demitido pelos soft skills? Uma pessoa que coloca a responsabilidade no outro, que joga a responsabilidade para outro, é uma pessoa que vai ter problema de equipe, porque as outras pessoas vão estar vendo. Fala, como assim? Foi ele que fez e falou que foi o fulano. Isso vai te prejudicar na sua vida. Então você tem que assumir as coisas que você faz. Autorresponsabilidade. 19, esse também é bastante falado hoje em dia na internet, que é o ownership, ou seja, é você ter o sentimento de dono. Como assim? Que história é essa de ter um sentimento de dono? Sentimento de dono é o seguinte: quando você é dono de alguma coisa, você valoriza mais do que quando você não é. Então, se você tiver na sua mente, né, você colocar na sua cabeça de que você faz parte daquilo, de que você é dono daquilo, você vai cuidar de maneira diferente daquilo. Então, não é porque a sua escola não é sua, onde você estuda não é a sua escola, você é dono daquilo, que você vai quebrar alguma coisa, que você vai bater na carteira de qualquer jeito, que você vai usar o banheiro de qualquer jeito. Não, usa como se fosse seu. Essa é a ideia. Então, você vai trabalhar, pensa como se a empresa fosse sua. Como se tudo ali, não cuida das coisas. Alguém comprou aquilo, alguém é dono daquilo lá. Empatia, se coloca no lugar de quem realmente é dono. Será que você ia gostar de ter um funcionário que faz aquilo que você faz? Não. Então, esse sentimento de dono vai te ajudar a ter uma mente diferente, de pensar de maneira diferente, valorizar as coisas. Interessante, é uma habilidade interessante para você pensar um pouquinho. E última habilidade aqui que eu trouxe para vocês é a saúde. A saúde não é a menos importante, porque ela está em último, mas na verdade eu deixei em último lugar porque você não vai ter absolutamente nenhuma habilidade dessa. Você não vai ter habilidade técnica, você não vai ter nenhuma habilidade se você não cuidar da sua saúde. Não adianta. Para você ter a sua mente boa, você precisa ter o seu corpo bom. Você precisa cuidar com coisa assim de vou precisar virar vegano, coisas desse tipo radical. Não. É você ter, sabe, alguns hábitos que são simples, de beber água, de pegar sol, de respirar um ar puro. Você está em São Paulo, não vai ser muito fácil fazer isso, mas tudo bem. É você cuidar da sua saúde, porque é o seu corpo. Se você cuidar da sua saúde, você vai ter essas habilidades, você vai ter tempo de vida maior, você vai ter tempo de carreira maior, e você vai poder ter a possibilidade de criar outras habilidades, desenvolver outras habilidades técnicas e comportamentais. Então, cuida da sua saúde. Né? A gente passa aí por momentos de doença, de vírus e tal. Você vê, a saúde da pessoa. Pode ser qualquer um. O negócio pega qualquer pessoa, não importa. Então, cuide da sua saúde, que aí você vai conseguir ter uma mente melhor, você vai conseguir trabalhar melhor, você vai conseguir criar esses hábitos diferentes, de ter essas habilidades muito melhores. E, inclusive, parte técnica. Porque para você aprender uma habilidade, você vai precisar estudar. Para estudar, você precisa ter uma mente boa. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Os soft skills indispensáveis. A gente teria muito mais outros soft skills também para falar. Mas a mensagem final que eu deixo para vocês é: você tem que ter o equilíbrio, você tem que sempre buscar a parte técnica, você tem que buscar ser um bom programador front-end, você tem que saber ser um bom programador back-end, full stack, trabalhar com banco de dados, trabalhar com parte de finanças, administração de empresas, sei lá, qualquer área que você for depois trabalhar, você tem que ter essas habilidades técnicas, sim. Se for um engenheiro, mas também você vai precisar ter essas habilidades comportamentais, porque isso vai fazer total diferença. Não adianta você ter só essas habilidades técnicas. Você também tem que ter as habilidades comportamentais, porque as duas coisas elas se juntam. Lembra lá no primeiro slide, que é o iceberg? O iceberg é uma coisa só. Os hard skills é aquilo que a gente vê de maneira mais fácil, mas os hard skills são a parte, os soft skills são a parte maior e fazem parte do todo. Juntar as duas coisas, você com certeza vai ser o melhor profissional.
Eu deixei aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem me seguir, no Instagram, Gusta C. No LinkedIn, falei muito do LinkedIn, me adiciona lá no LinkedIn para a gente trocar uma ideia. É só jogar no LinkedIn lá, Gustavo Abreu Caetano, tudo junto, você vai me achar lá. Eu também tenho um canal no YouTube, chama Tecnologia em Vídeo. Eu coloco algumas aulas, alguns conteúdos da área de tecnologia também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais e ouvir outras coisas que eu tenho para dizer também, se inscreve lá no canal. E obrigado pela oportunidade. Se vocês tiverem pergunta, pode mandar aí. Valeu, obrigado.